misericórdia. Queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor até aqui já tem feito em nosso meio. Já sentimos a Tua presença, hinos já foram, Senhor, entoados em Teu nome, para o louvor do Teu nome. E neste momento é o momento de ouvirmos a Tua palavra, palavra, Senhor, que liberta, que cura, palavra que nos traz a consciência exata, a palavra, Senhor, que traz para nós um refrigério para a nossa alma. Deus, usa o Teu servo além das suas limitações, dê condições físicas, Senhor, a ele, e que o Senhor venha, meu Pai, neste momento, usar, Senhor, o Teu servo com poder, com autoridade, com graça, Senhor, para transmitir a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, entramos aqui, ó Deus, com o desejo de ouvir a Tua palavra, e este é o momento, esta é a hora. Faz, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Elifilete. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, vamos ler o Salmo de número 1. Enquanto os irmãos procuram aí nas Bíblias, nós queremos dar um bem-vindo com alegria às pessoas que estão conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Estaremos apresentando as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Está conosco o senhor Helder Moraes. Pode levantar as mãos, por favor? Muito bem, para nós é uma alegria, um prazer tê-lo aqui. Queremos recebê-lo nesta noite. Que diremos, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Sinta-se bem em nosso meio, em nome de Jesus. Salmos, o de número 1. Amém, amados? A palavra de Deus está dizendo assim. Eu estarei lendo, os irmãos, me acompanhem, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Graças a Deus. Tome os assentos, por favor, meus irmãos. Pois bem, meus amados, eu quero agradecer a nosso Deus pela oportunidade que tem de estar com os irmãos nesta noite, em mais um culto de louvor a Deus e adoração ao seu santo nome. Estamos começando a noite já, ainda estamos finalizando o dia, já entrando no período da noite. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho de estar com os irmãos, com o objetivo de nesta tarde e no princípio desta noite juntos adorarmos ao nosso Deus. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes, que vieram à casa do Senhor para nesta noite adorarem também ao Senhor e ouvirem a sua palavra que Deus tem para nós aqui neste lugar. Nós tivemos pela manhã uma escola dominical abençoada, falou-nos sobre o arrebatamento da igreja, algo que edifica a nossa fé, acrescenta a nossa fé e gera em nós convicção, nos fortalece na nossa caminhada, pois é percebível por todos nós que a palavra de Deus ela está se cumprindo e que de fato Jesus Cristo vai voltar para buscar sua igreja e levá-la para estar com Ele. Nós aprendemos nesta manhã sobre o arrebatamento da igreja e louvamos a Deus, portanto, por esta promessa gloriosa que nós temos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como sempre digo aos irmãos, enquanto nós ainda estamos aqui sobre esta terra, faz-se necessário que regularmente nós estejamos reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, vivendo aqui nesta terra o ambiente do céu, pois o meu entendimento é que dentro desta igreja o ambiente é celestial, pois
nós temos a presença do nosso Deus aqui entre nós. Embora nós não conseguimos vê-lo com os olhos materiais, mas nós o sentimos em nosso meio. Para quem não entende, é como o vento que ninguém pode ver, mas pode sentir. Os crentes espirituais sentem a presença de Jesus. Ele está aqui. Ele fez uma promessa gloriosa para nós, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, disse ele, eu estou no meio deles. Eu estou seguro que Jesus está conosco aqui nesta noite, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome, para nos fortalecer, para nos ajudar. Nós estamos aqui, portanto, meus irmãos, como digo por vezes, acostumando com o ambiente do céu, pois lá é o destino final da igreja. Nós iremos para lá, deixaremos esta terra e um dia estaremos lá para sempre com o Senhor. Nós estamos acostumando a viver, portanto, o ambiente do céu. Enquanto estamos aqui, nós precisamos congregar regularmente, a fim de que a nossa fé seja sempre fortalecida, que ela seja sempre edificada, que nenhum de nós esqueçamos do que diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor nosso Deus. À medida que nós ouvimos a aplicação da palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce, ela fortalece. Por vezes, irmãos, muitos estão enfraquecidos na vida espiritual, mas quando o Espírito Santo, através do pregador, do ensinador da palavra, comunica verdades espirituais ao coração do ouvinte, ele é fortalecido. Ele que chegou a pensar que não teria mais força para continuar caminhando espiritualmente, ele se renova, ele é fortalecido e ele dispõe no seu coração prosseguir na caminhada, na esperança de um dia estar para sempre com o Senhor Jesus. É muito importante nós congregarmos regularmente. Por isso eu disse aos irmãos, ainda minutos atrás, que nesta manhã a nossa fé foi acrescida, pois nós foi falado sobre o arrebatamento da igreja. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a nossa fé então foi fortalecida. Nós sabemos que Jesus deixou esta promessa gloriosa de vir nos buscar e levar para Ele. Irmãos, por vezes eu me pego pensando, e muitas vezes já falei com a igreja, que me maravilha a expressão de nosso Senhor Jesus em João 14, quando ele está dizendo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que Deus seja louvado. Para mim esta expressão é significativa, por demais reveladora e ao mesmo tempo consoladora. Nos momentos de lutas, adversidades, que todos nós conhecemos, enfrentamos, por eles passamos aqui nesta terra, quando me recordo desta palavra gloriosa de Jesus, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Logo, meus amados irmãos, as nossas forças, elas se renovam e nós continuamos caminhando na gloriosa presença do Senhor Jesus. Nesta noite, meus irmãos, nós vamos meditar no Salmo de número 1. Talvez eu vá falar com os irmãos de uma forma mais calma, mais tranquila, mas tudo bem. Vamos pensar um pouco sobre o Salmo de número 1, que nos fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios ou dos pecadores, daqueles que não reconhecem a Deus enquanto estão aqui nesta terra. Todavia, meus irmãos, o maior desejo do meu coração é falar com os irmãos sobre a vida do justo, a felicidade do justo. Pode ser que falemos alguma coisa em relação à infelicidade ou castigo do ímpio, mas o meu objetivo é pensar com os irmãos sobre a felicidade dos justos, dos que servem ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que fomos justificados pela morte de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos justificou, ou seja, Jesus nos comprou com seu sangue
precioso. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Não podemos esquecer do que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através de Cristo, por Cristo, devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário, sua morte expiatória, redentora, Jesus morreu em favor das nossas vidas. Logo, meus irmãos, ao crermos no sacrifício de Jesus como único meio para a salvação da nossa alma, para a salvação da nossa vida, Jesus nos justificou dos nossos pecados, pois todos nós andávamos em ofensas e pecados contra Deus. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo a seguir está dizendo: mas são justificados, ou podem ser justificados gratuitamente. Jesus pagou este preço pela redenção que há no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele para sempre seja louvado. Logo, meus irmãos, declarados justos, eu, você, nós, que servimos ao Senhor nosso Deus, que o reconhecemos aqui nesta terra, prova de nós o reconhecermos é estarmos aqui nesta noite, por um período, para adorarmos o seu santo nome. Para nós, meus amados, estamos dando, para quem quer que seja, uma prova clara. Demonstramos com clareza que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Tanto é que nós saímos das nossas casas e viemos para este templo, para estarmos reunidos aqui. E se perguntar qualquer cristão nascido de novo, que foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, o porquê que você veio a esta casa, ele dirá para qualquer um de nós: eu vim para adorar Jesus, eu vim para agradecer Jesus pelo que ele fez por mim um dia, eu vim para louvá-lo porque ele me perdoou dos meus pecados, eu vim porque ele fez de mim uma nova criatura, eu vim porque ele trouxe esperança para o meu coração, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Hoje eu tenho plena convicção de que se ele voltar agora, eu vou estar para sempre com ele. Aleluia, que Deus seja louvado, glória ao nome do Senhor. Logo, meus irmãos, o fato de nós termos saído das nossas casas, se tínhamos tantos lugares para nós irmos, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, significa que nós demonstramos com clareza que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como Salvador das nossas vidas. Para nós, em primeiro plano, vem as questões espirituais que relacionam ou que tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. É preciso que, a princípio desta fala, nós tenhamos ciência que o mundo não pensa assim. Aqueles que são desprovidos de uma mente com conhecimento bíblico, com conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, eles dificilmente entenderão a nossa postura ao chegar o domingo pela manhã, levantar logo cedo pela manhã. E não se trata só de pessoas avançadas em idade, mas se trata de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, que saem das suas casas com a Bíblia na sua mão, com a revista da escola dominical, vem para a igreja, sai da igreja depois da escola dominical, agradecidos e dizendo: graças a Deus, Jesus falou comigo nesta manhã. Retornam para casa numa correria para a dona de casa, pois ela terá que cumprir com o seu papel de uma boa dona de casa. Ela vai preparar a refeição para os seus filhos, juntamente com ele o esposo assentará à mesa, terá um momento de comunhão, mas já pensando: daqui a pouco é o culto desta noite e eu quero estar de volta. Pela manhã eu estive na presença do Senhor, agora à noite eu quero estar com os meus irmãos para, junto com eles, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Meus amados, se não for uma mente que tenha o entendimento da palavra de
Deus, dificilmente compreenderá nossas atitudes, nosso posicionamento, o porquê que nós estamos sempre na casa do Senhor nosso Deus. Mas graças a Deus que nós sabemos o porquê que nós estamos aqui nesta noite. Que Deus seja louvado, exatamente porque faz parte da nossa felicidade. Faz parte da felicidade do jovem, do adolescente, do casal, do irmão, da irmã, estar na casa do Senhor para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, o salmista chegou a dizer no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glória a Deus. É lá no Salmo 84 que ele está dizendo, aleluia, vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes mil. Eu prefiro estar na casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Que Deus seja louvado. Aqui na igreja, meus amados e queridos irmãos, a nossa alma, ela se deleita no Senhor, como parece que em nenhum outro lugar, pois aqui na terra nós costumamos dizer que este lugar é a casa de Deus, aleluia, é o lugar que Deus escolheu para nós em Catujal, para adorarmos e louvarmos o seu nome, que é sobre todo nome. Se alguém quiser saber, que saiba que nós estamos aqui para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Faz parte da felicidade do justo congregar-se, estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Pensando sobre esta questão, a felicidade do justo, meus irmãos, nós perceberemos que o salmista, ele descreve algumas coisas que são importantíssimas para nós, que nós devemos analisar, devemos pensar de uma forma, meus amados e queridos irmãos, detalhada, pois não é por acaso que aparece esta descrição para nós que estamos aqui nesta noite. Percebam os irmãos são sabedores. Quero levá-los a terem atenção ao texto que nós temos como apreço ou por apreço aqui nesta noite. Ai, a Bíblia dizendo para nós que bem-aventurado, ditoso ou feliz o varão. A linguagem, meus amados e queridos irmãos, não se refere ao sexo masculino, mas é um termo genérico, refere-se ao ser humano, quer seja ele homem, quer seja mulher. Feliz o ser humano, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos perceber, meus amados e queridos irmãos, que segundo a visão bíblica, a visão que nos é passada pelo salmista, é que aparentemente nós andamos na contramão deste mundo. Esta é a grande verdade, porque, amados, quem está lá fora pensa que nós não gozamos de felicidade. Na verdade, meus irmãos, muitos que estão lá fora pensam que nós não somos felizes, pensam que nós não somos alegres. Há muitos que nos veem chorar aqui dentro deste templo e pensa que se trata de infelicidade, que se trata de amargura, que se trata de aflição e de angústia. Antes, pelo contrário, meus amados e queridos irmãos, a igreja, ela tem o privilégio de sentir-se alegre e derramar lágrimas aos pés de Jesus. Glórias ao santo nome. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, quando você vê um crente chorando, não vá pensar que ele está atribulado, angustiado. Provavelmente a sua alma está se deleitando no Senhor seu Deus, que é o amado da sua alma. Aleluia! Oh, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fica claro para mim,
Fica claro para qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite, que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não é como a felicidade ou alegria deste mundo, que é semelhante à paz que eles possuem, que é uma paz passageira. Quem não conhece a Jesus, eu posso lhes assegurar que eles têm um momento de felicidade, mas eles não gozam de felicidade contínua. Eles não têm uma alegria verdadeira, uma alegria contínua. Porém a igreja, o servo de Deus, o nascido de novo, nossos irmãos em Cristo, eles desfrutam de uma alegria plena, aleluia, independentemente da circunstância, independentemente das adversidades. Como entender, meus amados e queridos irmãos, alguém que está passando por lutas e adversidades? Pois a Bíblia jamais negará esta verdade para nós. A igreja tem que ser trabalhada quanto à labuta desta terra, quanto, meus amados irmãos, as angústias e aflições que são pertinentes a este mundo, ao tempo da nossa peregrinação. A igreja tem que ser côncia que estas coisas têm a ver com o período da nossa peregrinação, mas todo sofrimento, ele tem fim. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. Jesus, quando ele voltar, ele vai colocar fim ao sofrimento da sua noiva, da sua igreja, dos seus filhos, de uma vez por todas. Para onde nós vamos? Sabe o que diz a Bíblia? Dos nossos olhos, ele, o Senhor, enxugará todas as lágrimas. Glórias ao santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero considerar em primeiro plano que a felicidade do justo, daquele que serve a Deus, está no fato, meus amados irmãos, dele não, porque muitas vezes nesta filosofia que nós temos em nossos dias é que para o homem não pode haver limites, para o homem não pode haver não. Se houver não, provavelmente na cabeça de alguns esta pessoa está limitada, esta pessoa não goza de uma liberdade completa, porque existe um limite na cabeça desta sociedade desorganizada. Olhe para cá, por favor, doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente, é uma sociedade que degenera a cada dia, é uma sociedade que perde os valores, que perde os princípios da ética, da moral, é uma sociedade alienada de Deus, é uma sociedade que a cada dia se torna mais libertina, se torna mais amiga dos prazeres do mundo do que amiga de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Nós vivemos em meio a esta sociedade onde a máxima é que o homem e a mulher, o ser humano, ele não pode ter limite, ele é senhor da sua própria vida, ele é dono do seu próprio nariz, ele deve fazer o que ele bem quiser. Mas a Bíblia, meus irmãos, para mim, para você, ela é regra de fé e prática. Nós não andamos segundo os ditames deste mundo, mas nós andamos segundo os princípios estabelecidos na palavra do Senhor nosso Deus. Para nós, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia é a palavra do Senhor nosso Deus, e ela nós abraçamos. Na Bíblia nós temos prazer, na palavra de Deus nós deleitamos a cada dia, e a Bíblia está dizendo que feliz é o homem que em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo, não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós vivemos esta época, meus amados e queridos irmãos, que a maioria dos conselhos são conselhos que vão ferir os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Muitas pessoas que eles estão, meus amados irmãos, distantes de Deus, porque não tiveram órbita própria, porque não foram capazes de se deixar orientar
ensinar pelo Espírito de Deus, através da Bíblia, através da palavra do Senhor nosso Deus. É uma fraqueza do ser humano ele se tornar produto do meio onde ele convive. A nossa juventude, quando digo nossa, não salvos em Cristo, mas a juventude da agora, desse tempo presente, é exatamente isto. Princípios que os pais passaram, rapidamente eles esquecem, mas quando estão com seus amiguinhos, com as suas amiguinhas, com seus colegas, com as suas colegas, porque amigos não são, a grande verdade é, esquecem os valores, esquecem os princípios, aquilo que ele e ela não tinha coragem de fazer por estar só, cria uma coragem gigantesca, porque está junto com A, está junto com B. Quantos entraram para o caminho das drogas, sabe por quê? Porque não entenderam que a Bíblia está dizendo que feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantos entraram para o caminho da prostituição por uma razão, porque não olharam para a Bíblia que está dizendo feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olhe para cá, jovem, adolescente, irmão, irmã, senhores e senhoras, feliz é você que antes de qualquer conselho você quer saber o que o Senhor Jesus Cristo te disse, o que ele falou na sua palavra. Feliz a casa que é norteada pela palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Mas eu devo preparar os senhores e as senhoras, principalmente nossos adolescentes, crianças e jovens, que logo, meus amados e queridos irmãos, isto será um grande desafio nesta era que nós estamos vivendo. Significa dizer, viver colocados de lado, esquecidos, ser chamado até de pessoas que não progrediram na forma de pensar, que estão presos ao passado. Esta é a grande verdade na mentalidade de muitas pessoas. Porém, meus amados e queridos irmãos, ninguém entende melhor o ser humano do que o Criador do ser humano. Eu gostaria que você me entendesse que a Bíblia diz que Deus é o teu Criador. Você não é produto do acaso, você não é resultado da evolução, você foi feito à imagem e semelhança do Deus Criador do céu e da terra. Você veio a esta terra debaixo de um propósito do Deus Criador dos céus e da terra. Olhe para cá, por favor. Se você não sabia, eu quero que você saiba que Deus te ama, e prova desse amor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Jesus deu a sua vida para te salvar, para te libertar, para fazer de você uma nova pessoa, para que você tenha direito um dia de estar com Ele no céu de glória, pois tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. A Bíblia revela para nós com muita clareza, já no Novo Testamento. Eu fico pensando que grande contraste entre a vida, meus amados irmãos, de Lázaro, o mendigo, e o contraste da vida de Lázaro, o mendigo, para a vida de rico, daquele rico que a Bíblia diz que ele vivia esplendidamente. Segundo a Bíblia, ele desfrutava de tudo que nesta terra pode desfrutar. Na cabeça de algumas pessoas, esta é a pessoa feliz. Se este fosse, ou se esta fosse a verdade, a Bíblia não nos contava o episódio de um jovem rico príncipe que fora ter com nosso Senhor Jesus, e ele foi ter com Jesus para fazer uma pergunta bem simples: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A vida do ser humano, ela não consiste nos bens que ele possui. A vida do ser humano, a felicidade dele não consiste em desfrutar de tudo que esta terra pode proporcionar. Eu paro para pensar no contraste entre rico e Lázaro. E segundo a Bíblia,
Enquanto o rico vive esplendidamente, ele goza de tudo, desfruta de tudo. Sabe qual eram as reuniões de rico? A da mais alta sociedade. Sabe quem eram os amigos daquele rico? As pessoas mais influentes da época, mais poderosas, mais conhecidas. Aquelas pessoas que provavelmente muita gente arrancava o chapéu da cabeça. Nós temos tantas pessoas, desculpe a expressão, ignorante, irmãos, bobo, que faz do homem o ídolo para si. É uma doideira quando vê o fulano, quando vê a fulana, o atriz, o jogador de futebol. Irmão, ele nem sabe que você existe, e para ele tanto faz se você existe ou se você não existe. O Deus Criador dos céus e da terra, ele interessa pela sua alma, ele se interessa pela sua vida, ele sim vale a pena tê-lo conosco nas nossas reuniões. Aleluia! Aleluia! Oh, glória ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta era a vida do rico. Ele desfrutava de tudo, gozava de tudo. Era a maior, era a mais alta, ou seja, o mais alto patamar da sociedade que entrava na sua casa. Dessas casas é que ele participava, as reuniões era assim, era tudo, irmãos, eu estou usando a linguagem de hoje, era coisa de gala, eram pessoas da mais alta, eram os pratos tudo bem colocado, eram as toalhinhas bem limpinhas, tudo organizado. Sabe o que a Bíblia diz sobre o mendigo Lázaro? Ele jazia, e essa expressão jazia no original, ela indica ser lançado devido a uma enfermidade. Aquilo, meus amados irmãos, dá a entender que alguém pegou o Lázaro e o jogou à porta do rico, como que dizendo: este homem tem de sobra, este homem esbanja, este homem lança coisa fora, ele pode ajudar esse pobre, este miserável, este coitado. Podia ser miserável nesta terra, mas ele era conhecido no céu, ele era conhecido por Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Lázaro morreu, mas antes dele morrer, a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele rico, e ele não podia comer. Segundo a Bíblia, os cães vinham, lambia, melhor dito, perdão, passava a sua língua literalmente lá nas feridas daquele Lázaro. Eu quero fazer uma pergunta para você, preconceituoso. Eu quero fazer uma pergunta para você, arrogante e soberbo. Olha aqui, meu amado irmão, qual era a diferença do rico e do Lázaro? Era só que rico tivera a oportunidade de gozar de bens desta terra, e Lázaro não. Mas os dois foram criados pelo mesmo Deus, os dois possuíam uma alma, os dois tinham um caminho para entrar na eternidade. E a grande diferença foi exatamente essa. Eu penso, irmãos, como é que nós queremos encher a igreja do Senhor? Será que são dos ricos? Será que são da alta sociedade? Ou nós olharemos para os Lázaros, que ninguém dá nada, que todo mundo diz não vale a pena, isto é escória da sociedade? Para esta, Jesus Cristo também veio. Olhe para cá, Jesus Cristo veio para salvar o rico, mas Jesus Cristo veio para salvar o pobre. Será uma desgraça, uma miséria, se entre nós entrar a mentalidade de que nós temos alguém melhor do que alguém. Aqui dentro nós fomos nivelados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Eu dependi de Deus para ser salvo, você depende de Deus para ser salvo, nós dependemos do Calvário para ser salvo. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho pessoas aqui nesta mente que entraram, que estão com a mente desse jeito, entraram aqui nesta reunião dizendo: será que para mim tem jeito? Nesta noite eu estou dizendo: a graça que me alcançou e fez de mim um pregador, um pastor, poderá fazer da sua vida um instrumento para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Então diz a Bíblia, eu preciso considerar que o Lázaro morreu, e a Bíblia diz que o rico também morreu. Sabe quando é que a Bíblia vai fazer distinção na morte dos dois? Aí a Bíblia que faz distinção.
Aí a palavra de Deus que faz distinção, olhe para cá, para Lázaro terminou o sofrimento, para rico iniciou o sofrimento. Mas pastor, pregador, irmão Elifelete, o senhor está dizendo que o rico começou o sofrimento porque ele fora rico, coitado, aqui nesta terra? Não, senhores e não senhoras. Ele teve o seu sofrimento a partir da sua morte, porque ele viveu nesta terra sem reconhecer o nosso Deus, sem reconhecer Deus na sua vida. Esse é o grande problema da sociedade que nós estamos conhecendo. Esta sociedade pergunta para nós: onde está o seu Deus? Esta sociedade está dizendo para nós: mas isto é incompatível com a ciência, com a falsa ciência, porque a verdadeira ciência não desprova a veracidade da Bíblia, da palavra do Senhor nosso Deus. Deus seja para sempre louvado. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Termino falando sobre a vida de Rico e Lázaro, que tudo vai passar. Os momentos de dificuldade eles passarão nesta terra, mais cedo ou mais tarde eles acabam, mas os momentos de tranquilidade, de facilidade, eles também passarão. No último casamento que ministrei aqui, o que oficializei, perdão, eu disse ao casal de noivo que precisam ser otimistas quanto ao futuro, baseados na Bíblia e na palavra do Senhor. Me recordo muito bem que o pastor Gladstone me dissera, de certo pai, e eu disse isto aos noivos, de certo pai, que disse ao filho: meu filho, quando o pai já estava para morrer, meu filho, eu estou deixando 2 cartas lacradas, e você só as abrirá após a minha morte. Preste bem atenção, você abrirá esta aqui quando as coisas estiver muito ruim para você, e esta outra você vai abrir quando as coisas estiverem boas para você. E o pai daquele jovem morreu, passou-se os tempos, as coisas ficaram complicadas. Aquele moço conheceu a adversidade de uma forma terrível, e ao conhecer aquele momento de tanta aflição, ele recorda do pai, que lhe disse: eu estou deixando uma carta para você, para os momentos difíceis. Ele abriu aquela carta, e naquela carta estava dizendo: meu filho, os momentos difíceis, eles passam. Ele recobrou o seu ânimo, continuou firme, venceu aquela circunstância, logo as coisas melhoraram, e ele já estava em dias bons. Mas quando estava com a vida toda organizada, tudo organizado, ele recordou do pai que dissera: quando tudo estiver bem para você, abra esta outra carta. Ele abriu aquela outra carta, e a carta estava dizendo: meu filho, os momentos de facilidade também, eles passam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aqui nesta terra tudo vai passar, aqui nesta terra tudo vai passar. Você precisa preparar para a eternidade. Igreja de Jesus, é meu papel preparar-vos pela Bíblia para a eternidade. É nosso dever prepararmos para a eternidade, porque nesta terra tudo vai passar. Esta luta sua hoje, talvez amanhã ela não exista mais, mas pode ser que amanhã apareça uma luta na sua vida. Mas eu quero que você saiba que na terra tudo vai passar, tudo vai passar, nós passaremos, virá uma nova geração, mas conserve a sua fé no Deus da Bíblia, conserve a sua fé na palavra do Senhor nosso Deus, porque um dia Ele buscará a sua igreja. Se você tiver morrido, problema não. Nós aprendemos nesta manhã que os que dormiram em Cristo, eles serão ressuscitados, glórias ao maravilhoso nome do Senhor, transformados e arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Deus seja para sempre louvado. Em primeiro plano, nós observamos que a felicidade do justo, do homem, da mulher, do servo e da serva de Deus, não tem a ver com a liberdade para fazer tudo que ele der na cabeça para fazer. Sabe o que é ser livre? É ter as coisas à frente para fazer, e eu ter a capacidade de decidir: não vou fazer porque eu não preciso fazer. Isto é ser livre. Qualquer pessoa que, por mais que ele não queira, mas ele acaba por fazer, ele ainda não é uma pessoa livre. Livre é o crente que, se ele quiser sair daqui agora e encher a
cara no vinho, na cachaça, ele pode, mas ele não vai sair daqui encher a cara na cachaça e no vinho, porque ele vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Isso é livre, você está me entendendo? Livre é o jovem que pode sair daqui e ir para a prostituição, mas ele não vai, sabe por quê? Porque ele sabe que há a hora certa para ele casar, para ele desfrutar de um relacionamento sexual debaixo das bênçãos do Senhor nosso Deus. Ele sabe esperar este momento. Glórias ao maravilhoso, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Isso é ser livre, sair daqui dizendo posso fazer e posso não fazer, mas Jesus me libertou para não fazer. Eu decido a minha vida, eu não sou comandado pela vontade da carne, pelo prazer da minha carne, eu não sou comandado pela cabeça de A, pela cabeça de B. Quantas pessoas que chegam para o amigo e diz, olha, faça, ele diz, não, você é fraco. Faça, ele diz, não, você não é homem. Faça, eu não vou fazer, não, você parece um marica. Vá nessa não, meu companheiro, nade corredeira acima. Filho de crente, conserva-te fiel, conserva-te puro, conserva-te íntegro ao Deus da Bíblia, ao Deus da palavra. Conserva-se consagrado a Jesus. Ei, irmão, que mensagem para o dia de domingo, hein? Parece que era outra, né? Mas é esta que está encaixando nas nossas vidas aqui nesta noite. Glória ao maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ser feliz, meus amados irmãos, é você ter domínio da sua vida. É você decidir, posso fazer e posso não fazer. Não fumo por quê? Porque eu não dependo de cigarro. Não bebe por quê? Porque não depende da bebida. Não enfia a cara nisso e naquilo por quê? Porque não depende disso. Jesus me libertou. Sabe que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus seja para sempre louvado. Em primeiro plano, eu quero que você recorde que a felicidade do justo está no fato dele ser livre para decidir não fazer. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo, feliz o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em segundo lugar, meus amados e queridos irmãos, nem se detém no caminho dos pecadores. Em terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós olharmos para a palavra, nós perceberemos que o versículo 1, ele vai nos mostrar uma escala progressiva. Começa exatamente assim, andando pelos conselhos ou pela orientação do ímpio, pela cabeça do ímpio. É os conselhos que são totalmente contrários aos conselhos do Deus Criador dos céus e da terra. Eu vou voltar a dizer, ninguém entende melhor o homem do que o Criador do homem, o nosso Deus. Deus sabe que você não depende disto para ser feliz. Deus sabe que nós não dependemos disto para nós sermos felizes. Graças a Deus que não dependemos destas coisas. Então percebam, nós percebemos que é uma escala progressiva. No versículo 1, começa em primeiro plano, segundo o conselho dos ímpios. O que significa isto, meus amados e queridos irmãos? Em primeiro lugar, é a pessoa emprestando o seu ouvido para quem ele nunca deveria emprestar. Nós vivemos uma época, irmãos, eu tenho advertido filhos de crentes, assentado com eles e dizendo, olha, depois de Jesus, o teu melhor amigo é o teu pai e a tua mãe. Muitos amigos ou colegas de nossos filhos sabem mais da vida deles do que nós que somos pais. Eles não abrem conosco o que eles abrem com quem está lá fora. Isto pode ser um grande perigo, isto pode ser um grande problema. A grande verdade é que muitos abrem os seus ouvidos para quem ele nunca deveria abrir. Se você é inteligente, se você é sábio, sente com seu pai, sente com a sua mãe, apresente as suas dificuldades, apresente os seus problemas, peça a ele ajuda, peça a ela ajuda. Homem, servo de Deus, apresente a sua companheira as suas necessidades. Irmã, sente com seu esposo e diga, eu preciso da tua ajuda, porque a grande verdade é que tem coisa buzinando na minha cabeça, há coisas tocando aqui nos meus ouvidos. Não empreste os seus ouvidos para quem você não deve emprestar, mas empreste os teus ouvidos, abra-os bem para ouvir a voz do
do Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado, Deus seja adorado. Isto, meus irmãos, começa a princípio só com ouvir, só com dar, ou ouvir ou receber um conselho, nada mais. Parece que não é nada comprometedor, mas veja qual é a escala. O segundo degrau é exatamente se deter no caminho dos pecadores. Após dar ouvido aos conselhos dos ímpios, a Bíblia diz que se detém no caminho dos pecadores. Aqui significa para nós, meus amados e queridos irmãos, estar detido significa para nós passar a ter uma comunhão contínua. É a pessoa estar presa e já não ter mais o domínio da sua vida. São aqueles que dizem: oh, quem dera se hoje fosse ontem, ou quem dera se hoje fosse há um mês atrás, se fosse há um ano atrás, a minha vida não seria esta, a minha atitude seria exatamente ao contrário da que foi. Agora eu quero sair dessa situação, mas eu não dou conta. Sabe o que eu perguntei para alguém esta semana, assentado na cozinha da minha casa, alguém que está estagnado na vida espiritual, parado. Eu perguntei para esta pessoa, junto com a minha esposa e com mais alguns irmãos que lá estavam: o que vocês que estão fora dos caminhos do Senhor, responda para mim, o que vocês ganham? Ela disse: nada. Eu disse: o que vocês ganham? Nada. Nós perdemos. Nós que estivemos lá dentro, está lá fora, não ganha nada, e nós sabemos que perdemos. Eu disse: por que não volta? Sabe o que disse? O que eu já sei, eu já ouvi série de vezes. Sabe por quê, pastor? Porque quem está lá fora não é só dizer assim: eu vou voltar para a igreja, eu hoje vou para a igreja e vou voltar, vou reconciliar, vou firmar com Jesus. Sabe o que ela estava dizendo em outras palavras para mim? Quer mais estar detido, quer mais estar atado. São prisões espirituais, são prisões malignas, são mentes que já foram vencidas. O homem não é vencido no braço, o ser humano é vencido na mente e no coração. Se conquistar a mente de alguém, você conquista o corpo. Se conquistar o coração dele, você conquista o corpo pela tua alma. Há duas pessoas que estão batalhando. Eu quero lhe dizer nesta noite: Deus e Satanás. Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer quebrar estas prisões, Jesus quer nesta noite limpar a sua vida, Jesus quer fazer de você uma vida segundo a sua palavra. Tem muita gente que, se pudesse, voltava atrás. Tem muita gente que, se pudesse, voltava atrás, mas já estão detidos. E agora precisam da minha, da sua oração. Que não esqueçamos de orar, que não esqueçamos de clamar, que não esqueçamos de pedir, porque há um desejo profundo no coração daquela alma, daquela vida, de retornar para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa sociedade dá prova para nós a cada dia de que eles buscam, correm, estão correndo atrás das coisas de Deus. A questão é que eles não sabem que aqui nesta casa eles podem encontrar o Deus Salvador. Essa é a verdade, irmãos. Catujal está à procura de Deus. Você passa por essas pessoas, é que você não sabe o que é dentro da casa, é o que você não sabe por trás daquele olhar que você olha, você não sabe o que está lá. Eu não posso entrar lá, você não entra lá. Porventura alguém sabia o que estava dentro da casa de Jairo? Só quando o problema afligiu tanto que ele abriu a porta da casa para o meigo nazareno e disse: agora entra na minha casa, entra dentro do meu lar, faz um milagre na vida da minha filha, porque acabou tudo. Nós estamos com uma sociedade no limite. Nós estamos numa época de pessoas infelizes. E esse vazio existente dentro da alma, ele fará de tudo para que seja preenchido. Ele descerá ao mais baixo nível, se necessário. Mas lá Deus não está. Só que muita gente não imagina que Deus está nesse lugar tão simples, nesta casa tão rústica, onde tem irmãos que não falam nem bem o português, onde tem irmãos que têm as mãos calejadas para ganhar o seu sustento a cada dia. Mas olha, irmão, tem gente aqui cheio do Espírito de Deus, tem gente aqui cheio da graça de Deus, tem gente aqui cheio da unção de Deus, tem gente aqui com a autoridade de Deus sobre a sua vida. Aqui nós temos homens, mulheres de Deus, pessoas que falam com Deus, e quando fala, Deus ouve e Deus responde. Glória ao seu santo e maravilhoso nome.
Muitos, mas é muitos que estão detidos no caminho do pecador. Está atado. Agora, meu querido irmão, já não é uma coisa tão simples, porque ele perdeu o domínio da sua vida. Passa a ser agora uma comunhão contínua, porque ali ele vive, porque ali ele está. Aquele é o seu ambiente, aquele é o lugar que ele passa ou ele toma prazer. Por mais que ele queira sair de lá, sozinho, ele não sairá. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se nós não enfrentarmos a realidade de orar, irmãos, eu vou usar a expressão que é muito usada, olha aqui, incomodar o trono da graça de Deus. Mas eu estou falando de orar mesmo, derramar lágrimas, verter lágrimas em angústia, choro, quebrantamento, contrição. Para Jesus salvar esta geração não vai acontecer muita coisa não. Se a gente não rasgar coração, se a gente não dilatar alma, para Jesus quebrar prisões, que está mantendo vidas presas, mentes presas, pessoas que dizem você é que não sabe, mas hoje muitas pessoas disseram, hoje eu vou à igreja, eu vou à casa do Senhor, não estou falando aqui nesse templo não, estou falando em toda a terra. Muitas pessoas disseram, hoje eu vou para a igreja, hoje eu retorno, mas o diabo deteve, o diabo prendeu, o diabo segurou. Se nós não orarmos para que Deus restaure estas vidas, para que Deus vá lá, tome-as pela sua mão poderosa e as traga para a sua presença, nós teremos muito poucos deles de volta. Os irmãos percebam, façam análise, procure analisar os índices, vá ver as estatísticas e perceba que mais pessoas aceitam ou confessam a Cristo como Salvador do que outros que já estiveram na igreja retornam para a presença do Senhor. Muita gente que foi lá para fora, ele quer sair de lá, mas ele não dá conta mais, ele não aguenta mais, ele não dá conta mesmo, enquanto ele, segundo a Bíblia, não cair em si mesmo. E isto será uma obra do Espírito Santo. Para isto eu preciso orar. Você parou para pensar na ilustração de nosso Jesus, quando ele fala do filho pródigo? Como é que vivia aquele pai? Se nós não conhecêssemos o final da história, pensaríamos, o pai não queria saber mais do filho porque ele foi embora, foi ingrato, levou parte da sua herança. Mas essa não é a verdade. O final da história diz que o pai tinha preparado o anel, tinha preparado a alparca ou sandália nova, e tinha preparado vestes novas, e guardava ou mandava sempre cuidar de um bezerro à parte. Esse aqui é para o dia que meu filho voltar, ele vai voltar. Se nós formos olhar para uma família cristã, sabe o que era? Era o pai e a mãe dobrando os joelhos pela manhã e dizendo, Jesus, traz meu filho de volta, que eu estou engordando bezerro cevado, eu estou engordando bezerro cevado e eu quero fazer uma festa com meu filho dentro da sua casa. Caí à noite, Jesus, o bezerro cevado está lá, eu estou orando, pedindo, incomoda ele, traz ele, traz ele. Aí diz a Bíblia que caindo em si, ele disse, que negócio é esse? Que negócio é esse? E eu que estou aqui no meio dessa porcaiada, cuidando de porcos, e eu que estou nessa situação, desejando comer a mesma comida que os porcos comem, alfarroba, eu desejando comer isso, estou recordando, na casa do meu pai, tem pão com abundância. Eu sei que eu já desperdicei o que meu pai me deu, mas eu tenho certeza que ele é grande, o coração do meu pai é muito grande. Todo mundo que está fora da igreja, ele sabe que o coração de Deus é grande. Cabe ele, a sua família, e cabe você que está aqui nesta noite. Aleluia, você está entendendo? Cabe cada um de nós lá dentro. Cabe todos que estão perdidos. E ele disse, mas meu pai é amoroso. Eu estou parafraseando, ele é cheio de misericórdia. Eu vou voltar e vou falar para ele, pai, eu pequei contra o céu perante o Senhor. Eu me considero indigno de ser chamado seu filho, mas me dê pelo menos trabalho na sua terra, na sua casa. Faz de mim um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E ele falou, levantar-me irei ter com meu pai. Aquilo é uma ação de Deus na vida de quem afastou.
Aquilo é uma ação de Deus. Quando alguém que está afastado, irmãos, ele vem para a presença de Deus, você pode ter certeza que foi uma ação de Deus no coração dele, porque a igreja estava orando, porque pais estavam orando, irmãos estavam orando. A gente não sabe, mas tem pessoas em muitos lugares da terra orando. Essa semana eu estava num período de oração sozinho, e eu me peguei orando por pessoas que eu não lembrava há tempos, irmãos, há tempos. Daí eu parei para pensar naquela oração. Quando eu me peguei, eu parei para pensar, provavelmente tem pessoas da mesma forma, que não lembrava de mim há tempo, mas nesta hora lembrou-se da minha pessoa, está orando pela minha vida. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. É que você não sabe, mas há um fio invisível de oração que vai ligando os crentes em toda a face da terra e vai promovendo o crescimento do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o filho voltou, para a surpresa dele, quando ele chega e fala para o pai: pai, pequei contra o céu perante o Senhor. Eu sei que não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz de mim um dos teus trabalhadores. Me aceita como um dos teus trabalhadores. Ah, diz a Bíblia que quando aquele filho apareceu lá, o pai começou a correr ao seu encontro e o abraçou. O pai gritou: olha, traga logo o melhor vestido, traga sandálias novas para ele e traga o anel que eu tinha preparado para colocar no dedo, porque ele é meu filho. Ele estava distante, mas eu não esqueci, eu não desafiliei, eu não arranquei o nome dele do registro, eu não declarei lá onde eu registrei como meu filho, eu não declarei que ele perdeu o pai. Eu esperava por ele. Agora vai matar o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Hoje eu quero me alegrar porque ele retorna para minha casa. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele moço voltou porque foi uma obra de Deus no coração dele. Que Deus seja louvado. Em terceiro lugar, a felicidade do justo está no fato dele não ter que se assentar na roda dos escarnecedores. Eu já disse aos irmãos que é uma escala progressiva. Começa dando os seus ouvidos, que andar segundo o conselho dos ímpios é associação casual, parece ser algo casual, depois torna-se comunhão contínua, estar detido, e em terceiro lugar é a sentir-se à vontade entre os ímpios, ou entre aqueles que zombam, que blasfemam do Senhor nosso Deus. Eu preciso encerrar esta mensagem. Se coloque de pé, as horas me mandam parar. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração.